Voltamos. Aqui, deixa eu marcar aqui, que eu tive que sair e aí desmarcou a resposta. Estão me ouvindo, gente? Oi? Obrigada, Graziele. Obrigada. Então, vamos dar continuidade, tá? A gente acha que dá tempo da gente finalizar essas questões, depois eu vou mostrar para vocês ali na plataforma o material. Bem, então vejamos. Vamos agora, a próxima questão número 13. Agora falar do reprodutor masculino. Vejamos. Observe a figura. As afirmações e posteriormente marque a alternativa correta. Então, vejamos. Na estrutura 1, há a produção de uma secreção nutritiva para os espermatozoides. Vejamos, fala que a estrutura 1 há a produção de uma secreção nutritiva para os espermatozoides. A estrutura 2 é constituída por milhares de tubos finos e endovedados. 2, essa 2, deixa eu ver. Isso, aqui ó, 2, ela é constituída por milhares de tubos finos e enovelados, que é aqui dentro. 2, 3. A estrutura 3, aqui, libera um líquido que contribui para a limpeza do canal da uretra e a passagem de esperma, ok? Antes da passagem de esperma, ok? A estrutura 4 é o local onde os espermatozoides ficam armazenados, que é essa daqui. Então, agora vem perguntando os números 1, 2, 3 e 4 correspondem. Na verdade, se a gente observar, eles não precisavam nem ter dado essas informações. Ele deu o número e falou características em relação às estruturas, né? Mas bastava numerar e perguntar a gente o que corresponde. Então, pensem direitinho para vocês me darem um retorno. Daqui a pouco vocês me falarem qual que é a resposta correta. Eu acho que essa é super fácil, né? Inclusive, várias das estruturas aqui a gente já falou sobre elas hoje. É a letra C? Isso, Larissa. Certinho. Aqui, C. Vamos só acompanhar aqui para ver se está certinho mesmo. Olha, C. Número 1 é próstata. Ok, né? Reparem, aqui é bexiga, essa é a próstata. Aqui ele não numerou, mas essa estrutura aqui do lado é a vesícula seminal, né? Então, essa é a glândula bulboretral, estrutura peniana, corpo esponjoso e corpos cavernosos. Esse é o ducto deferente, aqui é o epidídimo e aqui é o testículo. Então, ok. Então, número 1, realmente é a próstata. Número 2, aqui, testículo. Realmente, aqui é o testículo que contém aqui internamente os túbulos seminíferos, tá certinho? Número 3, que é a glândula bulboretral, né? Lembra que eu falei com vocês que é aquela estrutura glandular, pequenininha, né? Que eu sempre faço menção parecendo uma pérola, só para a gente associar e lembrar, né? Então, número 3, glândula bulboretral. E número 4, que é essa estrutura daqui, é aquela que a gente fala, que ela parece ter um formato de um C e repousa, né? Sob a estrutura testicular, que é realmente o epidídimo. Tá? Certinho, isso mesmo, Larissa. C de casa, que corresponde a esses números. Próxima questão. Questão 14. Voltamos para o reprodutor feminino. Reparem, quando eu coloco essas questões, eu faço justamente a proposital. Eu não gosto de ficar dando só questão só feminino ou só masculino. Eu vou mesclando justamente para a gente meio que não viciar, né? Acaba que isso acho que ajuda a gente ali pôr a cabeça para funcionar. Senão a gente separa demais, né? E eventualmente não presta atenção em alguns detalhes, tá? Então, acho que isso é importante.
uma maneira boa de testar aí. Então, questão 14, olha só. O ciclo menstrual, reparem, né, meninas, como que o nosso ciclo menstrual dá pano para manga e é motivo de questão em prova, né? Reparem só, quantos exercícios aqui falam sobre o nosso ciclo, né? É porque se fosse muito simplesinho, não tinha graça, né? Como ele é complexo, envolve vários hormônios, né? Então tem muito assunto, por isso que rende bastante. Olhem só, o ciclo menstrual varia de organismo para organismo e de mulher para mulher. Para definir a duração do seu ciclo, é indicado que você anote por cerca de 6 meses a data do início e o fim da sua menstruação. Isso aqui, inclusive, essa é muito. Deixa eu ver, questão repetida? Então, essa introdução aqui é igualzinha da anterior, se vocês observarem, né? Depois, conte quantos dias você esteve com sangramento e quantos teve a pausa. Este intervalo entre uma menstruação e outra é o que determina o seu ciclo. Na maioria dos casos, ele se repete a cada 28 dias, mas isso não é regra. Afinal, cada mulher tem seu tempo. Porém, o que acontece no seu corpo é praticamente igual ao que ocorre em outras mulheres. Essa observação aqui já tinha aparecido em questão passada. Embora aqui em termos de pergunta, reparem vocês que é diferente. Então, vejamos. O gráfico abaixo mostra os níveis sanguíneos de hormônios sexuais durante o ciclo menstrual. Pode-se dizer que as curvas 1 e 2 correspondem respectivamente. Deixa eu ver. Isso. Aí está pedindo para a gente identificar os hormônios, tá? Olhem só, vamos aqui analisar. Aqui é a concentração no sangue em unidades arbitrárias, né? Então, em termos aqui de imaginar se ele está crescendo, se ele está elevando, se ele está diminuindo. Esse aqui são os dias do ciclo. Esse aqui inicia o dia zero, né? E aqui, ó, marcando justamente a metade do ciclo, ou seja, por volta do 14º dia. Então, se a gente observar, por que é isso importante? Porque aí a gente precisa de identificar quais são os hormônios que estão envolvidos, né? Bem, qual que é o hormônio do qual a gente vai ver que ele vai, né, ter um pico maior, justamente porque ele vai ajudar, né, na formação do endométrio, tá? E estímulo sexual. E depois, o hormônio que nós vamos perceber que ele vai ser o responsável por preparar o útero para uma possível gestação. Então, aquele que prepara o nosso útero, né, para uma possível gestação é a progesterona. E se a gente perceber, ele tem o pico, ele tem a elevação justamente após a ovulação. Por quê? Parte-se do princípio que depois que eu ovulo, eu tenho a possibilidade de ter sido fertilizada. Então, ele vai colaborar para esse útero ali, né? Literalmente, colaborar ali para ver se ele está realmente, né? Apto para receber o ovócito. Então, se a gente observar isso, olha, esse gráfico daqui corresponde à progesterona. E, juntamente com ele, a gente sempre tem a observação do estrogênio, né? Que tem um pico justamente próximo ao momento da ovulação, tá? Então, por quê? É importante a gente imaginar aqui, partindo-se, né, do pressuposto do gráfico, quais hormônios se tratam. Então, nós temos esse daqui que é o estrogênio e o 2 que é a progesterona. Então, vejamos. Primeiro, eles falam inclusive da seta, né? Se a seta indica ovulação, se indica menstruação. Então, olha só, eu até mencionei, né? Se ele está na metade do ciclo, concordam comigo? Ele indica a ovulação. Então, diante disso, a gente já pode, inclusive, ó, já que de múltipla escolha, eu posso já tirar aqui. Não é menstruação, então a gente já tira. A gente viu ali que um é estrogênio
e 2 é progesterona. Então, vamos ver. Hormônio luteinizante, folicoestimulante? Não. Esse daqui a gente já tirou, porque não é menstruação. Progesterona e estrogênio? Não, é estrogênio e progesterona. E aqui, estrogênio e progesterona, indica ovulação, tá? Então, é fundamental, quando cai o gráfico, a gente identificar, primeiro, né, do que se trata. A seta, né? Ela está na metade do gráfico. Se ela está na metade, ela está na metade indicando, né, os dias do ciclo, significa sempre que é ovulação, né? Normalmente nos gráficos, a menstruação ela vem no iniciozinho, porque é quando se inicia o ciclo, né? O nosso ciclo menstrual é iniciado no primeiro dia de sangramento. Então, por isso que, né, ele normalmente está aqui bem no iniciozinho. A não ser que seja um gráfico de outra leitura, né? Mas quando se trata dessa leitura do ciclo menstrual, a gente tem essa observação, tá bom? Então, aqui, mais uma vez, reforçando a vocês como que cai, né? A característica dos hormônios e sempre perceber. Estrogênio e progesterona, eles caminham nessas observações muito grandes, bem como o LH e o FSH, que é o hormônio luteinizante, o folículo estimulante, aparecem juntos também, né? Bem, vejamos. Mais uma vez o nosso ciclo aqui. Não deixa que senão eu acabo falando demais. Depois a gente completa. Vem essa. Vê aí o que vocês marcariam. Deixa eu deixar vocês aí pensarem direitinho. Vê se vocês lembram. Alguém indicaria alguma questão aqui? Ela que envolve vários aspectos, na verdade, para leitura, para análise disso daqui. Mas ninguém nem chuta, não. De repente, assim, eu acho que essa questão, pelo que eu me recordo. Está C. C, muito bem. Mas não é ela, não. Vou explicar para vocês. Isso. Vejamos, vamos. Quem falou D tá certinho, tá? Tá certinho por quê? Vamos observar aqui. Deixa eu ler até para vocês prestarem atenção, né? Olha, a figura abaixo representa as transformações de um folículo ovariano ao longo de um ciclo menstrual. Então, é isso que ele está mostrando aqui, ó. Há o desenvolvimento do ciclo ovariano ao longo do ciclo menstrual. Indica a alternativa que indicar erroneamente a estrutura ou período abaixo discriminado. Então, até por isso que eu estou chamando a atenção que aqui a resposta, né? A pergunta é a D, porque é o que corresponde de errado, tá?
Porque às vezes a gente faz a leitura do que é o correto, né? Então, só para ter cuidado em relação a isso. Olha aqui, a alternativa que indicar erroneamente as estruturas, tá bom? Então, é D, porque ela fala aqui que a fase é folicular e, na verdade, é uma fase lútea. Mas antes de chegar a isso e analisar o restante, deixa eu mostrar aqui a vocês, para vocês entenderem. Primeiro, reparem que o autor está colocando aqui para gente, né? Esse todo aqui, ó, é aquele desenvolvimento do endométrio, né? Onde, o que a gente percebe? Esse momento que é quando tem a descamação, né? Quando tem um sangramento, tá? E aí, depois do sangramento, o que vai acontecer? O endométrio começa a se desenvolver, tornar-se, né? Pronto para uma possível implantação, tá? Então, é isso que a gente está vendo. Aqui em cima é o que eles realmente falaram, que são as transformações do folículo ovariano, onde eu tenho um folículo primário, secundário, né? Inclusive aqui, ó, na hora que a gente percebe isso daqui, essa estrutura já é um folículo maduro, e aqui tá mostrando que houve a ovulação. Olhem só. Reparem que ele tá rompido e tá liberando alguma coisinha aqui. Isso daqui é clássico da ovulação. E se vocês perceberem, olha, corresponde justamente ao 14º dia do ciclo menstrual, tá? Isso que eles estão mostrando aqui agora é o desenvolvimento do corpo lúteo ou corpo amarelo, que é essa estruturazinha daqui, que aí deu certinho. Eu vou até colorir para ficar bem caracterizado, tá? Que é o corpo lúteo ou corpo amarelo. Que é importante porque ele, uma vez havendo a fertilização, é ele que vai ser responsável para a manutenção desse ambiente aqui. E se a gente perceber, ó, aqui, ó, ele mostrou que houve a implantação. Então, essa mulher foi fertilizada, tá bom? Então, olhem só. Primeiro, então, a letra A é o corpo lúteo? Sim, é o corpo lúteo, né? Esse iniciozinho daqui, ó, que é a fase inicial do ciclo, como eu falei com vocês, o início do ciclo menstrual nosso ocorre com o sangramento. Então, em B, aqui, está indicando o ciclo menstrual? Sim, está indicando o ciclo menstrual. Aqui, vou colocar assim, V, aqui V. C, essa é uma fase proliferativa? Sim, tá? Por quê? Logo após a menstruação, a gente tem uma fase, que é aquela fase, só para vocês recordarem o que isso significa, se vocês forem lá no material, eu mostrei para vocês que o nosso endométrio, ele tem a fase menstrual, proliferativa e secretora, tá? Que são as 3 fases. Aí depois, se a mulher não for fertilizada, começa tudo de novo. Fase menstrual, proliferativa e secretora, tá? Então, essa fase, que é a fase C, né? Depois que acabou a menstruação, inicia-se a fase proliferativa, tá certo? Por isso que ela é verdadeira. Corresponde ao 14º dia da ovulação? Aqui, D, deixa eu ver. Não, 14. Aqui o 14. Isso, 14. Corresponde ao 14º dia da ovulação? Sim, é justamente o que a gente, inclusive, também destacou desde o início, né? Ele é um dos mais fáceis a gente identificar. Então, o E também é verdadeiro. D, vamos pegar o D. D, ele corresponde à fase folicular? Não, né? A fase folicular ficou para cá, ó, essa fase daqui. A partir daqui, ó, é a fase que nós denominamos lútea. É a fase do corpo lúteo. Então, é ela que é a única que é falsa, é a única que é errada, tá? Então, é por isso que nessa questão aqui, já que era para marcar a alternativa que indicava o que é errado, é a letra D de dado, tá? Então, aqui, o que eu peço a vocês atenção? Ele envolve eu entender um ciclo de 28 dias, enxergar o 14º como período de ovulação,
Perceber aqui o desenvolvimento do endométrio, inclusive as fases, né? Menstrual, proliferativa e secretora. E também entender essa fase de desenvolvimento folicular, onde a gente tem primeiro os folículos até o folículo maduro ou de Graafi, a ovulação e depois a presença do corpo lúteo, que inclusive se mantém a partir do momento que a mulher foi fertilizada. Aí, se ela não for fertilizada? Uai, se ela não for fertilizada, vai começar tudo de novo, né? A estrutura do corpo lúteo vai sofrer atresia e a mulher vai menstruar e começar tudo novamente, tá bom? Então, isso é importante a gente ter essa observação. Eu falei com vocês, isso que eu chamo a atenção. O ciclo menstrual, ele é muito utilizado em questões, né? E reparem vocês pelos desenhos, pelos gráficos, né? Tem uma possibilidade ampla de utilizar esse assunto a partir aí de questões. Questão 16. Ela também é rapidinho. O sistema reprodutor feminino é formado, além dos órgãos internos do abdômen, ao abdômen, por 2 lábios maiores, 2 menores, o clitóris e o vestíbulo vaginal. Esses órgãos, situados externamente ao corpo da mulher, recebem o nome de... Oi? A letra E. Isso! É porque falou tão baixinho. É letra E, sim. É a região do pudendo feminino, né? É aquela área que eu mostrei a vocês, que tem a presença maior de tecido adiposo, também é revestida, né, por pelos, né? Toda essa região, que é a região externa feminina, né? Enquanto ali o macho tem a estrutura peniana e o saco escrotal, as mulheres têm a região do pudendo feminino, que é essa área, tá? Muito bem, certinho. A próxima. Identifique as alternativas abaixo, aquela que denomina corretamente o descrito a seguir. É o folículo que apresenta o grau máximo de desenvolvimento. E se vocês perceberem, eu sem querer eu já falei ele naquela questão do ciclo. Qual que vocês marcariam? A letra D, professora? Exatamente, Giovana. Folículo maduro ou de Graafi. Exatamente. Inclusive, se não me engano, eu acho que eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Coloquei. Justamente para vocês recordarem, né? Isso daqui foi apresentado para vocês dentro do ovário, tá? Mas o que a gente viu a história lá dentro do ovário que está aqui representado, né? Temos os folículos primordiais, que transformam-se em primários, secundários, terciários, até ele literalmente está um folículo maduro, né? A gente utiliza mais esse termo. Eu até coloquei de Graafi, né? Mantive aqui, porque ele também pode ser utilizado assim, né? Embora, como eu falei com vocês, a maioria das vezes a gente hoje em dia utiliza mais essas terminologias. Mas, se é que possa cair em algum tipo de questão, é importante que o aluno esteja preparado para identificar, né? Então, folículo maduro ou de Graafi, tá? Onde ele aqui, ó, ele está pronto. Por quê? A partir desse momento, esse ovócito, ele está pronto, apto a passar pelo processo de ovulação, né? Ou seja, ser liberado, a ovulação é justamente a liberação desse ovócito, e aqui, imaginando que as fímbrias recolhem esse ovócito e ele agora vai percorrer a tuba uterina, tá? Então, é esse folículo maduro ou de Graafi. Essa aqui de escrever, vejamos. Deixa eu até mudar aqui. Durante o desenvolvimento, vários folículos entram no processo de maturação, mas apenas um deles normalmente atinge o grau máximo de maturação. Inclusive, olhem só,
Aqui são, lembra que a gente falou que é de 6 a 12, né? São 6 a 12, aí, na verdade, eles vão se distinguindo e normalmente apenas um que vai se desenvolver por completo. Um folículo que não dá continuidade às alterações no processo de maturação sofre o que denominamos, ou seja, o que acontece com os outros folículos? Qual que é o nome que a gente dá para aquele processo que acontece com os demais folículos que não se desenvolveram? Atresia? Exatamente, Grazi. Atresia. Desculpem pela letra. Mas é atresia, né? Só para vocês recordarem, depois voltam lá no material, eu até coloquei para vocês uma foto onde a gente via a estrutura do folículo, ele estava, inclusive, ele atrofia, né? Tem um grande espaço vazio, um grande espaço como se fosse um espaço oco, né? E a célulazinha diminuta, pequenininha, né? Ali no cantinho, por quê? Ele vai atrofiando. É o que a gente denomina desse processo de atresia, tá? Inclusive, é um termo também que eles gostam muito de utilizar em questões. Próxima questão, 19. Tá acabando, tá, gente? Em termos de pergunta, tá acabando. Olhem só. Um homem dosou a concentração de testosterona em seu sangue e descobriu que esse hormônio encontrava-se num nível muito abaixo do normal esperado. Imediatamente buscou ajuda médica, pedindo a reversão da vasectomia a que se submetera havia 2 anos. A vasectomia consiste no seccionamento dos ductos eferentes presentes nos testículos. Inclusive, hoje, no iniciozinho da aula, eu voltei aqui, né, porque eu lembrava que tinha colocado essa imagem. Justamente aqui mostrando, vasectomia tem um corte, né, uma secção nessas áreas. Deixa eu tirar isso aqui, que são, na verdade, dificulta vocês enxergar que está seccionado. Bem, diante disso, o homem. Diante disso, o pedido do homem. Olhem só. Ele vai ter fundamento, não tem fundamento? Vê se vocês identificam aí a resposta correta. Para começar, vocês acham que tem fundamento ou não? Ele quer reverter a vasectomia porque ele acha que ter seccionado aqui que está literalmente justificando o fato dos níveis de testosterona dele estarem baixos. Vocês acham que isso tem fundamento ou não? Eu acho que não. Não. Muito bem, não tem não, tá? Por quê? Porque, na verdade, o que a gente vê? A testosterona, ela é produzida pelo testículo, mas o hormônio, né, é um hormônio, aquilo que, inclusive, a gente já viu lá no digestório endócrino renal. O hormônio circula dentro de vasos sanguíneos. Não passa testosterona no ducto deferente. Então, não tem nada a ver, tá? O que, na verdade, aqui, qual que é a base? Inclusive, até por isso que eu coloquei imagem, que achei que para vocês identificarem isso seria mais fácil. Seccionando o ducto deferente, o que na verdade, ele está impedindo? A passagem dos espermatozoides para o meio externo. Exatamente, Giovana. Exatamente. Que se vocês observarem, olhem, em outras questões eu falei disso. O quê? Os testículos no ambiente dos túbulos seminíferos produzem os espermatozoides, esses vão para o epidídimo, que é o local onde eles ficam armazenados e inclusive sofrem o processo de maturação. E eu falei com vocês que durante o ato sexual, sob a excitação masculina, os espermatozoides vão passar pelo ducto deferente.
Se a gente fizer, né, na vasectomia é isso que se baseia, a secção dos ductos, ou seja, os espermatozoides vão permanecer aqui. Eles não vão dar continuidade à passagem. Então, por isso, olhem só, vocês falaram que não tem fundamento. Então, vejamos aqui, deixa eu... Aqui. Não tem fundamento. Então, seriam essas duas questões. Não tem fundamento. Então, essas aqui a gente já exclui. Não tem fundamento, pois a testosterona é produzida por glândula situada acima dos ductos. Ou não tem fundamento, pois o seccionamento impede unicamente o transporte dos espermatozoides dos testículos para o pênis. O Giovan mesmo respondeu, que é o quê? Letra B. Né? Por quê? Porque ele impede o transporte dos espermatozoides. Como eu falei com vocês, realmente a testosterona é produzida pelos testículos, mas essa não é a via, né? Hormônio não transita, já pensou? O hormônio tem que transitar ali na passagem com o espermatozoide? Que loucura que ia ser! Não faz sentido, tá? Então, letra B de bola. E essas aqui são respostinhas tranquilas, rápidas. Um dos principais hormônios masculinos e também o mais conhecido é a testosterona. De fato, essa substância que está relacionada, entre outras funções, com o aparecimento dos caracteres sexuais secundários masculinos e com o desenvolvimento dos genitais, é produzida. E eu já falei. Olhem só. Qual que seria a resposta? Letra C. Exatamente. Na questão anterior, né? Justamente isso. Testosterona é produzido pelo testículo, né? 21, não sei se é essa última. As gonadotrofinas são hormônios que atuam sobre as glândulas, sobre as gônadas e promovem o seu funcionamento adequado. Nos homens, as gonadotrofinas promovem, por exemplo, a formação dos espermatozoides. Observe as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente os dois hormônios conhecidos genericamente como gonadotrofinas. Vê se vocês se recordam. Foi quando a gente, né? Porque o masculino foi o primeiro que a gente estudou. Letra B. Certíssimo, Graziele. Letra B. Hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante. Tá? Exatamente. Inclusive aqui eles misturaram uma série de outros hormônios, né? Que não tem, inclusive, nada a ver. T3 e T4, que é o tiroxina e cliodotironina, né? Aqui o hormônio estimulante da tireoide, tá? Então, eles misturaram aqui vários hormônios. O hormônio do crescimento, tá? Então, isso mesmo. Hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante. Letra B de bola. Deixa eu ver se acabou. Não, ainda tem mais uma. Então, eu acho que essa deve ser a última. Vejamos. Analise as alternativas a seguir e marque a única que não corresponde à função atribuída à testosterona. Letra E, eu acho. Letra E. Isso. Muito bem, gente. Certíssimo. Olhem, a gente viu a testosterona, ela é responsável pelos caracteres secundários masculinos, né? Então, o engrossamento da voz é verdadeiro, desenvolvimento do sistema genital masculino também é verdadeiro, a maturação dos espermatozoides, o aumento de pelos pelo corpo. Agora, reabsorção de água pelos rins, isso tem a ver lá com o sistema renal. É bom que a gente viu isso, né? A gente lá pelo sistema renal e tem a ver com o hormônio antidiurético, que é aquele ADH, né? Então, a reabsorção de água pelos rins é um outro hormônio. Reparem, eu acho até que é bom a gente ter essa maldade. Se vocês observarem essas duas últimas questões,
O que eles fizeram? Eles misturaram hormônios, né? E falando de outras características de outros hormônios também. A gente que estudou o sistema reprodutor e ali os demais hormônios, né? Então dá para a gente fazer essa associação. Então eu chamo a atenção de vocês, eu acho que isso só endossa, né? A importância, como que eventualmente essas questões elas são possíveis de cair, né? Enfim, eu acho que a intenção é valorizar, que vocês percebam, né? A importância disso não só para agora, mas para depois também, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Agora é isso mesmo, tá? Eu vou aqui colocar para vocês, porque eu vou mostrar nessa plataforma o sistema reprodutor masculino e feminino, tá? Que a gente ainda não viu nessa plataforma. E aqui, aproveito a oportunidade que a gente vai para a plataforma e a gente acaba não voltando aqui. Desejar a todos vocês, né? Com esse ar dentro do sistema reprodutor, muitas felicidades, afinal de contas, hoje a gente finaliza literalmente aqui, né, de todo a nossa disciplina, tá? E eu vou terminar falando sobre reprodução, sistema reprodutor, né, tudo muito bonito, é bom, esse assunto, ele é inspirador, né? Bem, e aqui na hora certa, calma que ainda não é para vocês dormirem não, tá bom? Eu vou abrir, a plataforma já tá aqui no jeito, é só para depois, aí vocês, daqui a pouco eu já vou liberá-los, tá? Para vocês caírem aí nos braços de Morfeu, só um minutinho. Aqui, caiu mesmo, tá? Porque eu só vou pôr aqui para vocês, já tá no jeito, e eu vou agora aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver como que vocês estão vendo. Isso mesmo, tá? Então, agora eu vou colocar aqui para vocês, ó, que a gente não pode perder a oportunidade de ver nesse material aqui o sistema reprodutor. Endócrino, reprodutor, tá? Olhem só. A gente até pode... Não, é isso aqui. Vamos atentar aqui. Sistema reprodutor masculino, né? Olhem só, deixa eu pegar aqui, deixa eu até pegar aqui, espera, deixa na gaveta aqui um papel que é aquele do sobe e desce dessa plataforma, que eu não sei de qual. Então vejamos, aqui nós temos a estrutura corporal masculina, né? Reparem vocês, aqui deixa eu fazer a dissecção, isso, tá? Aqui, voltar com ela. Né? Observem aqui, chamando a atenção para as estruturas ósseas, né? E a presença daqui dos rins, e dentro dessa observação externa, né? Da presença da estrutura peniana, da bolsa sacroescrotal, né? Mas acho que vai ter imagens ainda mais bonitas aqui. Vamos passar por todas para destacar. Aqui ele coloca, né, para a gente, permaneceu em termos, retirou toda a parte tecidual, toda a pele, né? Então, vamos fazer assim para a gente perceber. Ele deixou aqui para a gente a observação do trato digestório, a parte vascular dos membros inferiores, inclusive, né? Região abdominal. Aqui, toda essa observação, né? Em termos aqui das estruturas externas, mas chamando a atenção aqui, ó. Presença da bexiga, né? Então, olhem aqui, deixa eu colocar para vocês verem. Vão ter depois imagens exclusivas, mas ele está observando aqui a região, né, do períneo. Então, só para a gente ter essa observação aqui dentro do conjunto, até mesmo para vocês depois fazerem essa observação comparada em relação ao reprodutor feminino, tá? Só para destacar para vocês, essas linhas em verde correspondem ao sistema linfático. Né? Olha, inclusive aqui, ó, deixa eu dar um maior, ó, chamar a atenção aqui para vocês. Olha que bonito, né? Deixa eu voltar aqui, ó, que aí eu acompanho. Olhem só, né? Tô dando zoom para vocês perceberem. Esse verdinho são os vasos linfáticos. Essa bolinha, nessas bolinhas verdes aqui, ó, literalmente são os linfonodos, tá? Essa parte em amarelo é terminação nervosa.
vasos sanguíneos, seja vasos venosos e vasos arteriais, tá bom? Aqui, olha, nessa imagem dá para vocês perceberem. Deixa eu ver aqui, ó, para a esquerda, não, para a direita. Aqui, ó, pontuar para vocês. Só para a gente perceber, né, que nosso foco aqui é o reprodutor. Aqui é a estrutura da bexiga, tá? Aqui, ó, vamos ver aqui que dá para a gente perceber. E aqui, não, aí eu preciso diminuir para vocês verem em termos, né? Para subir é o W. Essa inserção, inclusive, na hora que a gente fala, né? Da presença da bolsa sacroescrotal, a estrutura peniana, sua inserção, essa associação muscular, tá? Bem, aqui, essa daqui eu acho que vai ser isso que eu queria mostrar para vocês. Afinal de contas, na hora que a gente fala ali daquela estrutura de bexiga, ela, na verdade, porque a partir dela, abaixo tem a próstata dos rapazes. Então, é importante a gente destacar, até para vocês verificarem, né, identidade ali do que tem de específico. Lá na região feminina, a gente vai ver que não tem essa glândula, né? Para abaixar, é o S aqui. Então, olhem só, deixa eu colocar aqui para vocês, né? A vesícula seminal, a próstata, tá? Esse daqui, ó, é o ducto deferente. Olhem só para vocês verem. Hoje a gente, Hoje a gente fala tanto do ducto deferente, né? Várias questões ali falando dele. Reparem vocês como que a estrutura é longa, né? Aqui, a estrutura do testículo, o epidídimo, reparem aqui, é o ducto deferente. Inclusive, essa questão aí no fim, falando da vasectomia, né? A secção ocorre aqui, né? Logicamente que tem que ser de ambos os lados, tá? Mas ocorre a secção, justamente esse ducto deferente. Reparem vocês como que ele é longo, olha. Olha como que eu tenho que mexer aqui na peça para vocês verem ele de completo, tá? Essa estrutura que tá aqui é a ureter, olhem, tá? Ela liga a bexiga, é isso. Ela liga a bexiga aos rins, tá? Faz justamente a possibilidade, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, a ureter, tá vendo? A gente caminhar, né? Porque a gente vê tanta coisa aqui, às vezes a gente vê cortado, porque não dá a imagem como um todo, que eu preciso do zoom, só para vocês entenderem, tá? A estrutura da bexiga e aqui a estrutura peniana, olhem, né? Reparem vocês a região do canal da uretra, né? Que permeia a uretra masculina, ela é longa, é dividida em uretra prostática, uretra membranosa e uretra peniana, né? Que percorre a estrutura do pênis, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, que eu acredito que seja possível. Deixa eu subir um pouquinho. Se eu retirar aqui, ó, vamos ver. Se a gente retirar aqui, se a gente consegue, aqui, ó, observar melhor. Deixa eu voltar com a faquinha, senão eu tiro tudo. Aqui tem estrutura, mas ele não veio internamente, eu queria mostrar para vocês o canal da uretra, tá? Chamando a atenção, ficou aqui o corpo esponjoso, que ele é a estrutura, literalmente, né? Que no canal central dele aqui, a gente tem o canal da uretra, tá bom? Vejamos em outras imagens o que... Aqui ele fez a secção. Olha, aqui, ó. Queria mostrar isso aqui para vocês. Percebam, olha, nessa imagem. Aqui, ó, fazer assim. A bexiga, né? Olha, aquele mostrando pra gente esse canal da uretra, tá? E ele literalmente vai passar, né? Ele deixou aqui pra gente a demonstração, ó. Ele não tá marcando só o canal, não. Mas esse canal da uretra vai perfazer toda essa região, tá? E vai desembocar na região que é o ósseo, né? Aqui, ó. Que é o ósseo. Tem aqui a estrutura da glande, que como nós vimos, é a região extremamente sensorial dos rapazes, né? Aqui demonstrada. Vejamos. Outra imagem. Aqui acho que de uma maneira geral, isso. Não vem muita informação a mais, não.
Aqui, olhem, interessante vocês verem por quê. Hoje, lembram na hora que falou que os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos, né? Aqui, ó, aqui, tá? Só para vocês recordarem o que nós temos aqui, a estrutura do testículo, onde eles fizeram uma secção, a gente está observando internamente, né? Então, houve um corte e a gente percebe esse ambiente aqui, ó, que eu estou apontando, são os túbulos seminíferos, né? Que eles vão desembocar e vão literalmente dar origem vão se direcionar, né, à estrutura do epidídimo, tá? Então, hoje, na hora que a gente falou, aqui, deixa eu ver, é porque ele está perdendo um pouquinho, não tá tão nítido, no aumento muito grande, mas eu acho que dá para vocês perceberem. Esses são os túbulos seminíferos, tá bom? Não sei se vocês se recordam que a gente fala que cada unidadezinha dessa aqui é um lóbulo, né? Ó, cada areazinha dessa daqui, o conjunto é um lóbulo, e aqui são os túbulos seminíferos, tá bom? Bem, deixa eu pegar aqui o feminino, que o masculino em si, acho que a gente já passou as características. Quero chamar aqui do feminino a esse aquele que não... Tá, deixa eu só retirar aqui, ó. Fazer que secção. Não, filho, eu quero dissecar. Isso. Tá? Para destacar a vocês aquilo que eu mostrei anteriormente. Deixa eu pôr aqui, ó, só para vocês observarem, né? Olhem. Aqui. A estrutura da bexiga. Aqui, ó. Aqui, não, na verdade, aqui não dá nem para a gente ver. Ele não... Só mostra a estrutura do útero. Bem, ele retirou. Então, a gente tem aqui o útero, tá? Aqui o ovário. Deixa eu pegar. Vão aparecer imagens depois maiores, mas só para vocês... Aqui o útero. A gente tem o ovário, que ele tá escondidinho, aquele branquinho. Olha que bonito aqui, tá? Deixa eu fazer uma coisinha. Só fazer esse corte daqui. Isso, que a gente libera. Pra vocês verem, tá? Aqui. Olha que bonito esse tipo de imagem para vocês, dá para vocês perceberem. Olha, aproximando, tá? As fímbrias, tá? Aqui o ovário, aí a mulher ovula, as fímbrias ajudam a captar aquele ovócito e ele vai percorrer a tuba uterina, tá? Olhem só, que é o assoalho pélvico. Bem, deixa eu só ver aqui. Aqui, logicamente, as estruturas sexuais femininas, externas, né? Aqui, deixa eu ver aqui. Abaixar. Aqui, nós temos os grandes e pequenos lábios, a região do clitóris, tá? Aqui, inclusive, chamando a atenção de vocês, ó, a região do clitóris é uma estrutura longa. A gente aqui observa só essa porção externa, né? Mas, se a gente observar, temos toda a constituição, e ele tá fechando, tá? Aqui para a gente ter essa percepção. Deixa eu ver aqui outra imagem, bonitinho. Deixa eu ver uma que fica mais aqui, eu acho que essa daqui. Eu queria um que ele tivesse preservado aqui, ó, a bexiga. É importante para vocês verem, né? Porque a gente fala que o útero apoia-se sobre a bexiga, né? Então aqui esse tipo de observação é importante. Nas imagens anteriores, eles retiraram, né? Não estava ali a presença da bexiga, ó. A gente tem a bexiga aqui e essa estrutura uterina, né? O ovário, a tuba. Então, só para vocês perceberem aqui, fazerem essa observação, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, eu já tô acabando. Deixa eu pegar aqui. Ver aqui, ó. Olha que bonito. Esse daqui não. Olha aqui. Tem coisa que a gente tem que mostrar, olha. Olha que lindo. Reparem em termos de observação, a estrutura uterina. Isso daqui que é o endométrio, gente, olha.
tá? Olha, endométrio, todo esse revestimento, é isso daqui que é tão trabalhado nas questões, que fala-se tanto, né? Porque ele que se prepara literalmente, né? É dele aqui que a gente tem a descamação e ali no ciclo menstrual, tá? Então, olha que bonito. Ah, só pra gente aqui, vamos ver. Também acho uma. Oi, diga! Só aproveitando, Ah, no caso da a endometriose, é o crescimento do endométrio fora do útero, não é isso? exatamente. Inclusive, Em pegando qualquer aqui. parte? É, qualquer parte, olha, porque esse endométrio, olha o local dele, é interno, revestindo externamente, revestindo internamente o útero, né? Na endometriose, é a presença desse tecido em porções externas, na própria tuba também, ele vai promovendo uma adesão, sabe? Isso que é grande, o grande fator prejudicial. Ele adere esse tecido também, podendo estar nas tubas, às vezes até mesmo presente nos ovários, tá? Então ele, ao invés de ficar restrito a esse ambiente, ele começa a ter deposição na porção externa do ovário, do útero, tuba e ovário, tá? Até no intestino pode acontecer, professora? Pode, porque como ele promove a adesão, ele vai estando presente externamente e como aqui, né? A gente tem a região pélvica, mas vai se estendendo. Aqui em cima a gente tem toda a parte intestinal, né? Então é possível sim, tá? Promover essa aderência. É engraçado, existem algumas coisas que a gente fala assim, como, né? E olha que é relativamente comum em termos dessas observações, né? A gente viu a endometriose, ovário policístico, né? Então, mas que isso possa acontecer e ocorre até com relativa frequência, como a gente falou. Olha aqui que bonito, não posso deixar de mostrar para vocês isso também. Ô, gente, me perdoa, tá? Eu vou estender um pouquinho aqui só para não deixar de mostrar. Olha que imagem bonita. As fímbrias, aqui o ovário, justamente aquilo que eu coloquei no exercício hoje para recordar vocês, lembra? Os folículos primordiais, folículos primários, folículo secundário, folículo maduro, né? Pronto para ovulação, tá? Então, só aqui na contextualização, para a gente não deixar de observar, né? Olha que bonito. Tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que vale a gente em termos de observação. Aqui, deixa eu pegar essa imagem. Olha só, desculpa que agora eu não vi quem falou comigo, porque eu deixei o meu celular aqui, observando as imagens que eu estou mostrando para vocês, para mim ver se eu tenho que aproximar ou não. Então, quem me perguntou aí sobre a endometriose, né? Olha, coloquei essa imagem para você perceber. Por que que às vezes possa chegar na região intestinal? Olha, o útero aqui é o intestino, tá? Região do intestino grosso. Então é por isso, olha esse ambiente, né? Olha, gente, o corpo humano é muito bonito, né? Nós temos a bexiga, nós temos o útero, aqui é a estrutura, porção final do trato digestório. Então, na hora que você fala, só para você perceber, né, como que é possível, às vezes, ter essa presença dessas estruturas teciduais, porque é muito intenso aqui, ó, um ambiente onde a gente tem, né, uma intensidade de estruturas corporais. Então, isso é possível sim, tá bom? Eu peguei justamente para mostrar aqui no caso. Bem, deixa eu ver, eu acho que agora, só se ele tiver alguma coisa diferente, não. A região do pudendo, né? Aqui a gente já chamou atenção, os grandes, pequenos lábios, a clitóris. Bem, eu acho que é isso então, gente. Aqui, deixa eu ver se isso aqui tem alguma coisa. Aqui chamando a atenção da mama, a estrutura glandular mamária. E uma coisa que vocês vão ver lá de futuro, olha, na morfo do sistema imune, quando vocês forem estudar a unidade 4, fala sobre oncologia, né?
Aí a gente fala que às vezes na situação de câncer de mama e a necessidade de retirada de parte, né? Ou até total da mama, a gente também retira os linfonodos axilares, justamente por causa dessa proximidade, que seriam essas estruturas aqui, tá? Bem, é só para... Porque é uma coisa também que eu sei que a gente ouve falar, né? Para vocês perceberem e verem aqui em termos dessa observação. Diga, quem tá falando? É Larissa. Oi, Larissa, diga, Larissa. Eu trabalho com oncologia, né? Eu trabalho no consultório de cirúrgica. E eu sempre vejo eles falando da cirurgia de linfonodo sentinela. O linfonodo sentinela é o linfonodo que se deu o tumor, o câncer? Não. É o seguinte, você que é objetiva, mas só depois você vai ver isso em detalhes. É o seguinte, o tumor, o câncer, ele é considerado um tumor maligno, né? O que é um tumor maligno? Sim. Ele ter o desenvolvimento de células anormais e ele poder sair desse ambiente e migrar e começar um novo tumor em uma outra região, tá? Então, o que isso tem a ver com a sua pergunta? Você falou assim, ó, trabalho com oncologia, eles falam da retirada de linfonodos sentinelas. Como eu tinha chamado a atenção de vocês, todos esses vasos aqui em verde são linfonodos, né? Perdão, são vasos linfáticos que eles vão retirando, eles circula aqui a linfa, né? E é possível que, imagina, hipoteticamente, um tumor de mama, um câncer de mama, e aí aquela célulazinha, já que ela é maligna, ela possa atingir o vaso sanguíneo, ou o vaso, inclusive, linfático também, e migrar. E aí, por que a gente fala dos linfonodos sentinela? Linfonodos sentinela são aqueles linfonodos... Porque é clássico, o que é o linfonodo? Ele ajuda a verificar se circulando aqui nesse ambiente tem alguma célula inflamatória, algum corpo estranho, alguma célula alterada. Então, por isso que a gente fala aquele sentinela. Ele funciona o seguinte: caso passe nesse ambiente algum micro-organismo, algum processo, né, algum corpo estranho, ele vai aumentar o volume, porque aqui eu tenho a presença de linfócitos, que são células de defesa. E ele forma íngua, tá? Bem, então por que eles retiram esses linfonodos sentinela? Porque são os linfonodos que estão mais próximos do local do tumor e porque nesses locais existe a possibilidade de ter alguma célula tumoral maligna que saiu daqui e já está nesse ambiente. Então, eles retiram por uma característica de proteção, para evitar, porque imagina, a mulher já perdeu parte da mama, ou às vezes até teve que retirar a mama inteira. E se eles não retirarem esses linfonodos, eles têm a possibilidade dessa mulher, daqui a um tempo, a médio e longo prazo, ter a presença de um novo tumor em outra área. Então, eles retiram esses linfonodos, os linfonodos próximos, justamente é uma maneira conservadora de se evitar que no futuro essa mulher venha a ter novos episódios, novos tumores, tá? Aqui no caso, eu estou apontando esses porque eu estou falando da possibilidade do câncer de mama. Mas aí vai ser de acordo com o tumor, a localização. Afinal de contas, os nossos vasos linfáticos, eles se distribuem pela nossa estrutura corporal. A gente tem muito vaso linfático na região do pescoço, por exemplo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, igual aqui, ó. Só para completar. Acontece o esvaziamento dos linfonodos. Isso tem algum dano para a pessoa? Os linfonodos, eles são importantes que eles funcionam no mecanismo de defesa. Mas nesse contexto, é fundamental que eles sejam retirados. E que no conjunto da obra, o nosso organismo, isso vocês vão ver em detalhes adiante. O nosso organismo, mesmo porque eles não são os únicos linfonodos da nossa estrutura corporal, então acaba que a gente tem a compensação disso, tá? A pessoa não vai ficar mais vulnerável ou muito mais vulnerável por causa disso, não, tá? Sim. Aqui, ó, só em virtude da sua pergunta, e mesmo porque provavelmente vários de nós já tivemos diante, por exemplo, de
uma inflamação na garganta, às vezes a gente tem um crescimento de um carocinho, né? Uma íngua na região do pescoço. Na verdade, é justamente por causa disso, ó. Linfonodo, que às vezes diante de um processo inflamatório, ele realmente possa aumentar, né? Ficar congesto. E que depois que resolve o processo inflamatório, ele volta ao seu tamanho normal, tá? Mas é porque ele está em maior produção de células de defesa naquele momento, porque se você está com processo inflamatório, logicamente, aquele momento é necessário. Tá bom? Obrigada. De nada. Gente, eu sei que eu excedi em termos de tempo, tá? Mas eu acho importante, na hora que a gente parte, assim, eu acho tão bonito, acho gostoso mostrar, é bom mostrar para vocês, né? Eu acho que isso daqui também para a gente complementa. Mas, na verdade, a gente finaliza, tá? A gente finaliza por aqui. Eu agradeço a vocês aí a parceria, né? Finalizamos a morfo do tegumentar, como eu falei com você semana que vem, eu estarei aqui de plantão. Caso alguém ainda tenha alguma dúvida a respeito da Oficial 2, fiquem à vontade, tá bom? Mas não deixem também para fazer tudo para a última hora, não, porque semana que vem, às 23h59, é o último ponto, o momento para poder enviar a Oficial 2, tá bom? Mas só se tiver alguma dúvida, deixam, sem problema nenhum, a gente tira a dúvida e você só complementa e me encaminha por e-mail, tá bom? Será que vocês me dão um ar da graça de aparecer um pouquinho aqui para mim, só para me dar uma boa noite, um bom feriado, né? Afinal de contas, amanhã. Pra gente hoje não tá sextando de vez, porque daqui a pouco sexta de novo, né? Sexta-feira. Mas véspera de feriado é sempre muito bom, né? Mike, Lucas. Sim. Tudo Tá bem? joia, Mike. Graças a Deus, Mike. Tudo bom. Larissa. Que bom vê-los, viu? Valeu, obrigada. Obrigada aí pela parceria, né? Das quartas-feiras. Agora, sexta-feira, se Deus quiser, a gente está aqui com a mesma proposta. Eu vou dar atividades para vocês, para a gente ter a oportunidade de discutir e finalizar, fechar a CMC. E aí vai sextar gostoso, vai sextar melhor ainda, né? Viu? Ó. Muito obrigada a vocês. Bom feriado para vocês amanhã. Fiquem com Deus e até sexta-feira. Beijo, com Com Deus. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Mike, com você até segunda. Tchau. Fica Tchau, com Deus. bom feriado. Tchau, tchau. Obrigada para nós todos. Fiquem com Deus. Amém. Fiquem com Deus.